Estamos em janeiro, mês dedicado à saúde emocional e mental, e nos dias atuais tem sido um desafio, em meio a tantas incertezas que estamos vivenciando, de ter uma saúde mental, uma saúde emocional muito bem trabalhada. E foi pensando nisso que nesse vídeo eu te ensinarei estratégias para você aplicar no seu dia a dia para melhorar a sua saúde emocional e ter uma vida mais equilibrada. Se você gostou do vídeo de hoje e tem vontade de sugerir mais temas de vídeo aqui para o canal, escreve aqui nos comentários que eu vou estar lendo, vou estar vendo o que vocês estão interessados em assistir e vou estar gravando para vocês. Agora vamos ao que interessa. Segundo a OMS, o conceito de saúde é o estado de bem-estar físico, psíquico e social, e não simplesmente a ausência de doenças. Então a saúde emocional ela encontra-se no segundo desses três aspectos que eu citei agora. Porém, é fundamental entender que esses três aspectos eles estão interconectados. Ou seja, dificilmente eu vou ter uma saúde emocional boa se eu não tiver um bem-estar físico e uma saúde nas minhas socializações, nos meus aspectos sociais. Então, se os meus aspectos físicos e sociais não estiverem bem desenvolvidos, bem elaborados dentro da gente, dificilmente nós teremos uma boa saúde emocional. Veja, e é fácil de entender. Por exemplo, se você se briga com um amigo, que seria da área social ali dos três aspectos, você se sentiria bem emocionalmente? Ou você ficaria com raiva, ou se entristeceria dependendo dos motivos que ocasionaram essa briga? Podemos também ver pelo outro aspecto. Vamos supor que você esteja com insônia, você não esteja conseguindo dormir. Como é que você vai para o serviço no outro dia? Você vai estar cansado, sonolento, com estresse muito elevado porque você não conseguiu dormir na noite anterior. E tudo isso vai influenciar nas suas relações sociais e também nos seus aspectos emocionais. Entender essa dinâmica ajuda a tornar mais claro os caminhos que a gente deve seguir para melhorar a nossa saúde emocional. E para te ajudar, eu elaborei 10 estratégias que, se você aplicar no seu dia a dia, vai te ajudar a melhorar a sua saúde emocional. Então vamos a elas. Um passo muito importante para a gente melhorar a nossa saúde emocional é reconhecer os nossos sentimentos e emoções. Muitas vezes a gente chega no final do dia cansado, estressado, muitas vezes triste, angustiado, e a gente não sabe dizer por que a gente está daquela maneira. Isso se dá porque nós entramos na nossa rotina numa coisa que se chama de piloto automático. Nós estamos vivenciando a nossa rotina tão intensamente, tão automaticamente, que a gente não se percebe, não percebe as coisas que nos afetam. Então a proposta é você sair desse piloto automático, começar a compreender as situações que acontecem no seu dia a dia e que te causam sensações, emoções e sentimentos. Isso vai fazer com que você se perceba melhor, entenda que situações da sua vida, da sua rotina, têm causado sentimentos negativos, que têm te causado coisas que são prejudiciais para a sua vida. Entenda que vai acontecer situações na sua vida que vão te causar essas reações, mesmo que sejam sentimentos negativos, eles são naturais. É normal você se entristecer quando um chefe briga com você, te dá um esporro, você chegou atrasado, ou você não entregou o relatório. É normal que isso aconteça. Então, é importante que nós entendamos isso, mas percebamos que é isso que me causou esse sentimento negativo, para que eu seja menos reativo às minhas emoções e eu possa dar respostas mais adequadas. Beleza, o meu chefe brigou comigo, me deu um esporro, falou o que eu fiz de errado. O que eu preciso fazer agora? Que atitude eu posso dar mais adequada do que me entristecer, ir para o meu canto, né? E deixar com que isso estrague o meu dia? A partir disso, a gente pode ter respostas mais efetivas, para que a gente possa modificar a situação que está acontecendo e não nos deixe nos envolvermos pelas nossas próprias emoções negativas. Então você pode criar um diário, por exemplo, para que você escreva as situações que aconteceram e as emoções que te causaram e as respostas que você deu perante essas emoções. Isso vai ajudar a você entender, bom, eu dei essa resposta naquele momento, mas que outra resposta eu poderia dar? Isso vai ajudar até com que a gente crie uma inteligência emocional para lidar melhor, ter uma maior resiliência em lidar com situações de forma diversa. Porque a gente vai escutar do nosso chefe, a gente vai ter situações de brigas familiares ou qualquer outra situação da nossa vida em que a gente vai ter que interiorizar tudo aquilo que aconteceu
E apesar dos sentimentos, muitas vezes, que a gente está tendo, de tristeza, de angústia, de raiva, a gente vai ter que dar respostas mais adequadas. É importante que a gente entenda que nós não somos reativos ou refém das nossas emoções, mas nós podemos dar outras respostas para as situações que nos acontecem. Entenda que essa não é uma solução mágica para a solução dos problemas que a gente vem enfrentando no dia a dia. Para entendermos essa dinâmica, nós temos que entender o que é o pensamento. E o pensamento, ele é algo que parte do nosso imaginário, do plano das nossas ideias. E por estar no plano das ideias, não quer dizer que necessariamente eles vão acontecer. E é muito comum que nós começamos a ter o vício de termos pensamentos negativos pelas adversidades que nos acontecem. E quando nós internalizamos essas dinâmicas de pensamentos negativos, nós nos prejudicamos porque a gente começa a pensar que tudo vai dar errado em qualquer adversidade da nossa vida que aconteça. Mas aí que vem o segredo, porque como está no plano das ideias, não quer dizer necessariamente que vai acontecer. Então, assim como pode acontecer algo negativo, pode acontecer algo positivo. Então você pode nutrir. Não, beleza, pode acontecer isso, mas e se acontecer isso? Não, beleza, eu posso ser demitido do meu serviço, mas eu também posso ser promovido. Entenda o que o pensamento é. Ele é apenas um pensamento. E ele pode vir tanto para nos prejudicar como para nos ajudar. E quem nutre os pensamentos somos nós. Então nutra mais pensamentos positivos que negativos. Entenda que os pensamentos negativos, ele vem como um mecanismo de proteção. Mas muitas vezes esse mecanismo de proteção, quando está viciado, ele nos prejudica. Grande parte das nossas relações sociais, muitas vezes elas são frustradas justamente por causa disso. A gente tem dificuldade de aceitar as pessoas como elas são. Isso se dá porque a gente tem uma construção de vida em que a gente tem toda uma construção social, moral, onde a gente acredita que aquilo que a gente vivencia é a forma correta de se viver. E aí, a gente não leva em consideração que aquela outra pessoa que convive conosco, seja um amigo de trabalho, seja um colega de classe, até mesmo às vezes um familiar, tem uma outra construção de vida, que tem outras construções morais e sociais que são diferentes da nossa e que, por serem diferentes, não quer dizer que estejam erradas, mas que são diferentes. Vamos supor que você tem uma construção social, moral, onde você sempre teve que economizar dinheiro. Você aprendeu com seus pais que você tinha que economizar dinheiro de qualquer forma. Então você trabalhou, conquistou seu dinheiro, colocou na poupança, tá guardando lá e você sempre vive uma vida de miséria onde você tem que sempre economizar, economizar, economizar e não gasta com nada. Aí você tem um amigo, um primo, um familiar que o salário que ele tem no mês ele gasta naquele mês. Ele não economiza um centavo. Quem tá certo e quem tá errado? Talvez você pense assim, meu Deus, olha lá, ele não economiza nada, como é que ele vai ter uma segurança na vida? O que ele vai fazer quando ele tiver uma doença ou algo nesse sentido? E talvez esse seu colega pense, meu Deus, como ele não aproveita a vida, tudo que ele ganha ele guarda, ele não aproveita com nada, não come um lanche, não faz isso, não faz aquilo, não vai pra balada. Quem que está certo e quem que está errado? Vocês só tiveram construções sociais diferentes. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Que as pessoas são diferentes e eu não tenho como ditar regra, dizer o que é certo e o que é errado para aquela pessoa. O que é certo e errado para mim é para mim e o que é certo e errado para ela é para ela e tá tudo bem. É isso que a gente tem que começar a entender também, porque muitas vezes a gente fica assim julgando, se precipitando, privando as pessoas ou querendo controlar a vida dos outros, sendo que a gente não precisa fazer isso e a gente não tem que ter esse direito. A pessoa tem o direito sobre a vida dela e ela tem que viver da melhor forma como ela acha que deve viver. Então aceite as pessoas como elas são. Aceitar essas pessoas, essas formas de ser diferentes da nossa, é um segredo para que a gente possa viver uma vida mais tranquila e uma vida mais amigável. Esse ponto é muito importante e está interconectado com os outros. Porque veja, muitas das nossas frustrações são ocasionadas não pelas pessoas que nós vivemos, não pelos nossos pensamentos, mas sim pelas nossas expectativas que depositamos nessas coisas. A gente cria expectativas de relacionamentos amorosos, de relacionamentos de trabalho, de como as coisas devem funcionar ao nosso entorno, e a gente se esquece de que o mundo que a gente vive é um mundo real, e não um mundo imaginário das nossas expectativas. Então nem sempre as coisas vão acontecer como a gente quer.
O mundo é caótico, imprevisível, e a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A gente pode se planejar sim, e a gente deve se planejar, mas às vezes a gente cria expectativas e quando elas não acontecem do jeito que queríamos, nós nos frustramos. E isso faz com que a gente adoeça psiquicamente. Porque o que acontece? Muitas vezes as nossas expectativas também estão em patamares inatingíveis. Então é importante que entendamos que vivemos num mundo real e imprevisível. Quanto mais estivermos preparados para isso, menos frustrações nós vamos ter. Claro, se planeje, tente alcançar objetivos maiores, mas entenda que no meio do percurso vai acontecer imprevisibilidades, porque o mundo é assim. Aceite o mundo como ele é e viva de uma forma mais espontânea e criativa, para que você possa aprender a lidar diante das imprevisibilidades, para que você possa alcançar os seus objetivos de uma forma mais prática, porque nem sempre o final vai ser como a gente queria, mas às vezes pode ser melhor. Imagine um mundo feito de réguas. Eu tenho a minha régua, você tem a sua régua, a sua mãe tem a dela, o seu pai tem o dele, os seus amigos, seus colegas de trabalho, todo mundo tem uma régua. E a gente tem que usá-la para a gente poder medir as nossas habilidades, atitudes, conhecimentos. Só que na hora de a gente usar para se medir, a gente não pega a nossa régua, a gente pega a régua do outro para se medir. Essa analogia que eu faço é para você entender como é que funciona a comparação, como costumamos nos comparar com os outros. Muitas vezes a gente olha para a régua do outro para se comparar, para tentar se enxergar. E muitas vezes a gente não entende que a régua do nosso colega é maior que a nossa porque ele passou por experiências de vida diferentes, que fizeram com que ele tivesse a régua daquela forma. Você só vai poder construir um conceito real de si olhando para a sua própria régua e não para a régua dos outros. Reconhecer as suas habilidades olhando para a sua própria régua, entendendo, cara, eu sou assim, eu sou bom dessa forma, com as possibilidades que eu tive, olha o que eu consegui conquistar. Consegui uma faculdade com 30 anos, meus pais não puderam nem completar o ensino fundamental. Olhar para essas possibilidades e não olhar para a régua de outra pessoa que nasceu numa família de classe média alta, que teve possibilidade de fazer faculdade, que os pais também eram formados na faculdade. É claro que você não vai poder competir com essa pessoa. E a gente só vai se botar para baixo se a gente fizer isso. Então olhe para você, entenda, cara, você tem o seu potencial. Apesar das dificuldades que você enfrentou na vida, você construiu conceitos de você. Você conseguiu construir habilidades, conhecimentos que só pertencem a você e que são qualidades suas, sim. Se não são iguais à do colega, é outra questão. E que não entra no mérito, porque você vai viver a sua vida da sua forma e não com a régua dos outros. Se a gente esperar para conquistar tudo aquilo que ele conquistou para depois começar a viver, para depois começar a mandar currículo para uma empresa, por exemplo, a gente não vai conseguir, provavelmente. E a gente vai se frustrar. E a gente vai levar uma vida medíocre, sem poder conquistar coisas. É melhor a gente olhar para as nossas possibilidades com a nossa régua e entender que passos eu posso dar a partir daqui. Então entenda isso. Você tem potencial sim. Você pode conquistar coisas sim. Mas você tem que primeiro utilizar a sua própria régua para poder dar os próximos passos, para poder aumentá-la. Se você só olhar para a régua do outro, você nunca vai aprimorar a sua própria régua, de habilidades, de conhecimentos, de atitudes. Então, olhe para a sua régua, cuide de você. Não se compare, mas reconheça aquilo que você já tem, aquilo que você tem de potencial e aprimore isso. Pausinha rápida para fazer uma perguntinha para vocês. Tá gostando do vídeo? Se tá gostando, deixa o seu gostei, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo aqui no canal. É muito importante a sua interação aqui, porque com base no que vocês me falam aqui nos comentários, nas interações que vocês fazem comigo, que eu faço temas novos para vocês. É muito importante que a gente possa estar se comunicando nesse sentido. Então deixa o seu comentário aí, se inscreve, deixa o seu gostei. Se não gostou também deixa o seu não gostei, mas interage comigo, vamos lá, vamos nessa. Dito isso, voltamos para o vídeo. Uou! Essa dica está muito relacionada à primeira dica que trabalhamos no vídeo de hoje. Vem comigo que eu te explico melhor.
Imagina que agora você está conseguindo perceber a sua rotina, a sua vida, as coisas que estão acontecendo e as emoções que estão aflorando. Quantas dessas coisas são essenciais que você agregue na sua vida? Quantas situações dessas são essenciais que você agregue? Sabe por que eu te pergunto isso? Porque nem tudo a gente precisa agregar na nossa vida. Nem tudo que acontece nela, necessariamente a gente precisa continuar abraçando para a nossa vida. Se você vê que algo te faz mal, que te causa uma sensação ruim, um sentimento ruim, é importante você se perguntar: vale a pena eu manter isso na minha vida? Até que ponto vale a pena? Porque tem coisas que não tem o que fazer. Tem coisas que a gente tem que encarar mesmo sendo desconfortáveis. Mas tem coisas que a gente não precisa nutrir. Uma amizade tóxica, por exemplo. Pra que eu vou querer um amigo que só me bota pra baixo? Parece até meio egoísta isso. Mas é importante que a gente entenda que nem tudo a gente precisa agregar na nossa vida. Às vezes vale mais a pena dizer um não para um amigo desse do que ficar agregando ele e no dia que a gente sai com essa pessoa só nos joga cargas negativas e que só nos botam para baixo e que nos prejudicam no nosso dia a dia. Aprenda a eliminar da sua vida tudo aquilo que não agrega em nada para você. Tem coisas que são necessárias. Encarar um chefe chato no serviço, um colega de trabalho também que é insuportável, que só incomoda no setor. Muitas vezes a gente tem que aprender a lidar com essas coisas. Mas às vezes tem coisas que a gente abraça para nós, problemas, situações, que só nos incomodam, só nos botam para baixo, tiram a nossa carga positiva e que não vale a pena manter. Então elimine isso da sua vida. Porque se a gente eliminar aquilo que é desnecessário, se torna mais prático lidar com aquilo que é obrigatório, com aquilo que é necessário e que é desconfortável. Na vida a gente não vai ter só alegrias, a gente vai ter problemas também. E faz parte. Como eu falei na dica anterior, a vida é imprevisível. Não adianta, a gente vai ter que lidar com situações desconfortáveis. Então, lide com as situações que são necessárias e elimine aquilo que não é necessário na sua vida. Tenha uma vida mais saudável nesse sentido. Te prive de situações que vão te deixar para baixo, se forem possíveis. Mas se não for possível, tenta lidar, tenta fazer aquele movimento de resiliência, de entender essa situação foi desconfortável, mas que resposta eu posso dar. Mas se não, elimine. Tenha uma vida mais saudável. O nosso organismo é um mecanismo complexo. Nós temos que concordar com isso, não é? Tendo isso em mente, nós temos que entender que o nosso organismo produz grande parte dos hormônios do nosso corpo e que são necessários para a produção de um bem-estar em nós. Eu já falei para vocês em alguns outros vídeos no canal e sempre que eu dou dicas referente aos nossos sentimentos, às nossas emoções, principalmente na minha série Desvendando as Emoções, sempre falo para vocês incluírem hábitos saudáveis na rotina de vocês. E aqui não vai ser diferente. Crie hábitos saudáveis. Uma boa alimentação, uma prática de esportes, tudo isso vai fazer com que você produza hormônios que vão causar sensações de bem-estar no seu corpo. A produção desses hormônios vão fazer com que você regule muitos mecanismos internos, por exemplo, o mecanismo do sono, o mecanismo intestinal. Tudo isso vai influenciando com que você tenha uma melhor autoestima, um controle melhor dos seus sentimentos, das suas emoções, porque o seu organismo vai estar em homeostase, em um nível de equilíbrio. E isso é muito importante. O equilíbrio é a chave para que a gente possa ter uma boa saúde emocional, uma boa saúde física e uma boa saúde na socialização. Às vezes nós temos uma rotina muito rígida e não abre espaços para momentos de lazer, momentos em que a gente pode dedicar a um bem-estar pessoal. Então, dedique um tempo. Olhe para o seu cronograma, para o seu calendário do dia a dia, na sua rotina, e tente incluir um exercício, alguma atividade prazerosa, nem que seja ver um filme, praticar um esporte, pratique um exercício e produza em você esses hormônios, para que você possa ter uma autorregulação, tanto psíquica, como física, como social. Uma das coisas que fazem parte da bagagem de ser um ser humano é justamente fracassarmos. Isso se dá porque nós nos desenvolvemos pelo aprendizado, e o aprendizado implica em erros e acertos. O problema é que muitas vezes pelas nossas experiências de vidas, nós encaramos o fracasso como algo inaceitável.
E quando fracassamos, nós ficamos remoendo esse fracasso por grande parte da nossa vida, porque nós não conseguimos lidar com o fato de termos fracassado. Então a gente tem que entender que o fracasso vai fazer parte da nossa vida. É muito comum a gente escutar aquela frase, errar é humano. É quase como um sinônimo. Ser humano implica em errar, implica em cometer erros, porque faz parte do aprendizado. Nós não nascemos prontos. Nós precisamos aprender. E muitas vezes aprender significa se virar no meio do nada. E quando a gente se vira, a tendência a errar é muito maior. Então entenda que você vai errar. E não tem problema errar. O que a gente tem que começar a fazer é olhar para os nossos erros e entender que lição eu vou tirar disso. O que eu posso fazer com esse erro para que eu não erre mais? A culpa pelo erro só vai trazer dor e sofrimento para você. Então não nutra isso. Entenda, se perdoe. Entenda que o erro é natural. Não tem problema errar. O problema é se a gente erra e não aprende com os erros. Erro faz parte do aprendizado da vida. E na vida a gente vai sempre aprender algo novo. A gente nunca vai estar completos. Então entenda isso. Se perdoe. Entenda que a sua culpa não vai trazer benefício nenhum para você. Então se perdoe e tente olhar para os seus erros e aprenda com eles. Lembra a historinha da régua? É quase a mesma coisa, mas aqui implica numa atitude de olhar para si e se reconhecer. Reconhecer as nossas habilidades, reconhecer aquilo que nós temos de valores internos, interiores, reconhecer o ser humano que somos com as qualidades que temos. Implica em olhar a nossa história, entender tudo aquilo que já passamos e tudo aquilo que enfrentamos e conquistamos na nossa vida. Você tem uma bagagem de vida que precisa ser reconhecida e valorizada, não pelos outros, por você. Olhar para trás e entender que tudo aquilo que passamos, tudo aquilo que experimentamos, fez com que nós nos tornemos o que somos hoje. Então, se você é algo hoje, é graças àquilo que você já experimentou, tudo aquilo que você enfrentou, tendo dificuldades ou não, sendo fáceis ou não, gerando alguns traumas ou não. Mas você está aqui hoje e tem possibilidade de ser algo além por causa daquilo que você já experimentou. Então valorize isso. Se hoje você tem um carro, se hoje você tem uma casa, se você conquistou uma faculdade, foi graças às dificuldades do passado. E isso precisa ser reconhecido. E esses méritos, essas conquistas precisam ser reconhecidas. Todos nós temos um limite. Até certo ponto a gente consegue lidar com tudo isso que vem acontecendo na nossa vida. Mas muitas vezes a gente negligencia tanto que nós não temos mais capacidades de conseguirmos sozinhos. Então é importante reconhecer que nós não somos autossuficientes e que muitas vezes a gente vai precisar de ajuda de algum profissional. Seja um psicólogo, seja um médico, seja um fisioterapeuta, seja qualquer profissional. Você não é autossuficiente. Então se você não está conseguindo lidar com as suas emoções, se está sendo tão difícil para você lidar com tudo o que está acontecendo, procure ajuda. Não procrastine, não perca mais tempo. Talvez esse seja o ato de amor maior que você possa dar para si mesmo. Um ato de busca de uma ajuda, busca de uma saúde emocional. Então procure um profissional, mas se permita ser feliz. Se permita buscar uma saúde emocional para que você possa ter uma vida mais ativa e saudável e principalmente feliz. Chegamos ao final desse vídeo, pessoal. Se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos, deixa o seu gostei e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo desse canal. E não se esquece também de deixar nos comentários dicas de temas para os próximos vídeos aqui do canal. Até a próxima!